Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje estamos trazendo mais um vídeo da Expedição RN e a cidade de hoje é conhecida como a Fênix do Sertão, que em 1974 enfrentou sua mais terrível batalha, a luta contra as fúrias das águas, que destruiu toda a cidade e a população ficou desabrigada, tendo que se reconstruir. E a cidade é Carnaubais. Em 18 de setembro de 1963, Carnaubais desmembrou-se de Açu. Após 11 anos de sua emancipação política, enfrentou sua mais terrível batalha, uma enchente que destruiu toda a cidade e a população ficou desabrigada. Apesar do sofrimento, o povo resistiu e, com a participação dos governos federal, estadual e municipal, a cidade foi reconstruída em outro lugar. Foi Antônio Pereira de Albuquerque o primeiro habitante de uma localidade, onde situava-se uma área com vista ampla, verde e bela, com muitas carnaubeiras ao redor e com boa terra para cultivar. Logo depois chegava Abel Alberto da Fonseca, que iniciou as primeiras construções, se tornando pioneiro na organização urbana da povoação que estava nascendo. Através da participação de figuras dedicadas à comunidade, o povoado começou a se desenvolver, e entre elas destacaram-se o Monsenhor Honório, primeiro vigário, a professora Adalgisa Emília da Costa, a incentivadora cultural Celina Moura e Olavo Lacerda Montenegro, que lutou pela sua emancipação política. Os moradores de Carnaubais são muito gentis. Quando estávamos na praça tirando fotos, seu João, um morador que reside próximo à praça, nos convidou para tomar água, café, conversar um pouco. Olha, a gente tá aqui em Carnaubais, tomando café aqui, cafezinho, ó. E brindando. Brindando a vida, né, Vala? Com café. Existe coisa melhor do que brindar a vida com café? Ainda mais uma viagem dessa. Então, sentindo o ar livre, sentindo aquela... a emoção de liberdade. Ó, emoção de liberdade. Muito bem, Wanda. Comecei a viver agora, depois dos 40. Vai, Carlão, brinda aí o copo de café aí, ó. É Brinda a nóis. vida e Carnaubais. Carnaubais, terra de pessoas gentis, e a terra do nosso amigo Elielton, que é psicólogo e mora em Mossoró. Segundo o professor Carlos Augusto, o primeiro habitante não indígena de Carnaubais foi Antônio Pereira de Albuquerque, que teria chegado aqui em 1825. Ele veio de Recife, fugindo da repressão aos participantes da Confederação do Equador. E após ter passado por Natal, teria se estabelecido nessas terras, tornando-se proprietário e fazendeiro. Foi ele também o construtor da primeira casa de alvenaria desse local. Segundo o professor, não se sabe como e em que ano Antônio Pereira morreu, se teria morrido por aqui ou teria ido embora antes, e o que aconteceu com sua família após a sua morte. A casa construída por ele teve outros donos posteriormente, e foram eles Teodoro Câmara, Pantaleão de Aquino e Manuel Benevides de Oliveira Filho. Ela foi derrubada por esse último, restando dela apenas fotos e alguns tijolos expostos no Museu
e nas suas ruínas que ainda podem ser vistas na cidade histórica. Depois da enchente de 1974, que destruiu toda a cidade, Carnaubais ainda enfrentaria outras cheias. Algumas delas aconteceram por 2 anos seguidos, como foi o caso das enchentes de 1984 e 1985. Na primeira década do século XXI, houve 3 cheias, a de 2004, que foi bem leve, e 2 mais fortes, que aconteceram no final da década de 2008 e 2009. Essas 2 últimas enchentes trouxe prejuízo para algumas famílias que ainda moravam na várzea e para os pequenos produtores rurais e para as firmas de fruticultura, que foram inundadas, perdendo grande parte de suas produções. No dia 18 de setembro de 2013, Carnaubais fez 50 anos de emancipação política. Na segunda metade dos anos de 1970 e durante toda a década de 1980, Carnaubais vivia a sua reorganização geográfica devido aos prejuízos causados pela enchente de 1974. A antiga sede do município de Carnaubais foi totalmente alagada pela cheia. Por causa disso, o governo e a população local decidiram construir a nova sede na parte mais alta do território. Esse processo começou aos poucos em 1975, mais efetivamente em 1977 e continuaria por toda a década de 1980, com a construção da nova prefeitura, do novo mercado, da nova praça, das novas casas e das novas ruas, e assim por diante. Assim, com nova sede, nova prefeitura, novo mercado, nova praça, novas escolas, nova eletrificação, novo posto de saúde e telefônico, Carnaubais era uma nova cidade reerguida após a enchente de 1974. E chegando na prefeitura de Carnaubais, o amigo Berg veio gentilmente nos receber. Era abril de 1974, quando toda a região do Vale do Açu estava passando por um inverno forte e rigoroso. Com as abundantes chuvas, o rio Açu foi enchendo e suas águas foram avançando sobre a cidade de Carnaubais, inundando os prédios públicos, as casas e os sítios dos moradores, que ficaram embaixo d'água por cerca de 19 dias. Para salvar alguns de seus pertences, as pessoas os abrigavam nos prédios mais altos da época, como a igreja, por exemplo, e depois, por meio de canoas, transportava-os para a parte mais alta da cidade, conhecido por Tabuleiro. Através das canoas, as pessoas também eram levadas para o Tabuleiro para serem abrigadas nas casas de alguns que por lá já moravam. Por causa dessa cheia, muitos perderam tudo e mudaram-se para outra cidade a fim de recomeçarem suas vidas longe das enchentes. Outros decidiram ficar e recomeçar mesmo, tanto suas vidas como a própria cidade. Depois que as águas baixaram, iniciou o período de recomeço e da reconstrução. Mas em 1975 foi tomada uma decisão de reconstruir não mais onde a cidade estava, e sim no lugar onde já existiam moradores e onde a população tinha sido abrigada, no Tabuleiro.
Então, o prefeito da época, Valdemar Campiello, adquiriu o apoio do governo do estado, da Sudene e do Canadá para dar início à construção da nova cidade. Ele contou também com a contribuição da população, pois os proprietários doaram suas terras e os de menores condições participaram ativamente no trabalho de construção. A enchente de 1974 se tornou um divisor de águas na história carnaubense, pois, por causa dela, a cidade de Carnaubais pode ser dividida em duas fases. A primeira fase vai da formação até a Grande Cheia, que corresponde à época da cidade histórica, e a segunda fase vai da reconstrução de Carnaubais até os dias de hoje, correspondendo à época da Cidade Nova. Dentro das 3 primeiras gestões municipais após a emancipação política, a urbanização da jovem cidade de Carnaubais foi sendo construída. As 2 administrações de Valdemar Campiello, intercalada pela administração de Teixeirinha, foram responsáveis por essas obras. E durante o governo de Teixeirinha foi inaugurada a energia elétrica de Carnaubais em 13 de março de 1972 e o chafariz para a distribuição de água da cidade. Sendo assim, foi através da administração desses 2 homens que a urbanização da jovem cidade começou a ser construída e aos poucos ela foi deixando de ser um distrito rural para ganhar contornos de cidade. Apesar de terem sido poucas obras, mas eles foram importantes para a época e foi o começo de uma cidade de realizações que foi passada pelas mãos de outros administradores e pelas mãos de trabalhadores simples que construíram e reconstruíram Carnaubais. Agora estamos indo até a cidade antiga, que foi inundada, e lá tem o Museu Municipal Zulmira Bezerra de Siqueira, que é em homenagem à primeira diretora da Escola Municipal, a primeira vereadora do município, assim como uma escritora que compôs vários poemas, poesias e crônicas. O museu foi inaugurado em 12 de setembro de 2001 e se encontra no prédio onde funcionou o Grupo Rural de Carnaubais, a primeira escola estadual do município na cidade histórica. No museu existe um importante acervo de peças, fotografias, utensílios, documentos e escritos que contam a história de um povo de lutas e vitórias, de seus trabalhos e diversões, da sua cultura, política e religiosidade. Enfim, o museu abriga elementos e informações de um povo único, o povo carnaubense. Infelizmente, o museu estava fechado. Era mais de 8 horas da manhã quando estivemos na cidade e o museu ainda não tinha aberto. Em dezembro, o município torna-se referência no calendário religioso do estado do Rio Grande do Norte. Nesta época, muitos potiguares visitam a terra para a festa da padroeira Santa Luzia. De fato, o período é ímpar. O turismo religioso aquece muitos segmentos da cidade. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a Wanda e a Carlão por nos acompanhar
hoje na nossa expedição à cidade de Carnaubais. E a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui, nosso muito obrigado. Se gostarem do vídeo, curtem, compartilhem, comentem, ativem o sininho. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.